Começando aqui mais um podcast Vida em Movimento e hoje eu tô muito feliz porque eu vou receber aqui não só um dos maiores jornalistas esportivos do Brasil, como um grande amigo com quem eu trabalho há 25 anos, xerifão do Mesa Redonda, grande apresentador Osmar Garrafa. Aê, que legal, que legal. Nossa, começamos bem, né? Acho que talvez o grande amigo, sim, um dos grandes amigos, sim. Um dos maiores não, mas legal, legal. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, Mi. Garrafa, muito legal ter você aqui no Vida em Movimento. E eu sei que a sua vida é um eterno movimento. O Garrafa, ele é uma pessoa ligada no 220, ele não para, ele está sempre, sabe, pensando em coisas novas. Agora que ele assumiu o Mesa Redonda, ele pega tudo ali na rédea mesmo, trata o programa com muito carinho, pensa em cada detalhe. Mas antes da gente começar a falar do Mesa Redonda e dessa nova etapa da sua vida, eu queria que você contasse para quem está assistindo como que você ingressou e decidiu ingressar no jornalismo esportivo. Então, Mi, apaixonado pelo esporte, né? Sempre fui apaixonado pelo esporte. Meu tio, família toda, da parte da minha avó, todo mundo, aquela coisa de reunir a família para assistir Copa do Mundo na sala. Minha avó, uma corintiana doente que jogava chinelo na televisão porque achava que o árbitro estava roubando. E aí foi, né, desde criança, brincando bastante, o meu time me incentivava bastante, aí a gente começou a ir para estádio de futebol, acompanhar os jogos, e a gente tinha uma mania de querer ir nos vestiários, conhecer os jogadores, né, a garotada do colégio, todo domingo o ingresso era liberado, garoto até 10 anos não pagava, a gente ia para os estádios, os garotos, jogo do Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, e o objetivo era acabar o jogo, a gente ir fazer a coleção de autógrafos. E aí toda vez que a gente ficava ali tentando entrar no vestiário, passava a imprensa e mostrava a credencial. Imprensa. E a gente ali barrado. Aí vê se pode, eu falei pro meu amigo na época, ele falou, um dia eu vou ser essa tal de imprensa. Não por ser jornalista, eu queria ir lá pro vestiário, né? Entrar lá. E aí a coisa acabou acontecendo. Aí quando eu me formei, prestei para educação física, queria estar ligado de alguma forma ao esporte. Graças a Deus não entrei, foi por umas 10, 15 vagas na FEFISA na época, não entrei. E aí no ano seguinte falei, vou fazer jornalismo, queria fazer rádio-jornalismo, né? Fazer rádio esportivo. E aí foi que começou o sonho e fomos embora, estamos aqui já 35 anos. Nossa, 35 anos de carreira. E Garrafa, você trabalhou em diversos veículos renomados, né? Globo, Record, Sim. Capital, Rádio Cultura do Paraná. Como é que foi essa experiência, a passagem pelo rádio também? Apesar de estar completando aí 27 para 28 anos de TV Gazeta, eu sou um cara do rádio. Né? E sempre fui muito apaixonado pelo rádio, queria de alguma forma fazer rádio. E aí surgiu essa oportunidade depois de vir trabalhar na TV. Mas o rádio para mim é a grande paixão, sempre foi uma grande paixão. Entrei na faculdade, inclusive para fazer jornalismo, na época na faculdade, perguntava qual é a segunda opção de curso. Falei, não tem opção, ou é jornalismo ou não é. E eu trabalhava com vendas com meu pai, né? Com vendas, ele trabalhava de vendas de álbum fotográfico e sempre ouvindo rádio. Até que eu conheci o pessoal lá no Paraná, é uma história um pouco longa aí que você tem muita ligação com essa turma. Eles te incentivaram, te apoiaram muito, né? Isso, porque eu entro na faculdade, Michele, e era primeiro e segundo ano era básico, era junto com publicidade e propaganda, que era o curso da moda, relações públicas e jornalismo. No terceiro ano que a gente ia entrar especificamente em jornalismo, o curso comunicação social. Quando eu entro na faculdade, já de olho em fazer rádio esportivo, os exemplos dos professores de sociologia, filosofia, qualquer exemplo, vinha muito focado na publicidade. E aquilo era meio frustrante para mim. Entendi. Desculpe, porque na publicidade era realmente o que tinha na moda naquele momento. Aí eu falei, preciso fazer alguma coisa, arrumei uma credencial da CESP, fui na CESP, falei que precisava fazer um trabalho, eu levei uma carta da faculdade, arrumei uma credencial, fui no estádio para poder minha mãe tinha me dado um gravadorzinho para entrevistar os jogadores, falei, vou montar um piloto e levar nas rádios. Olha. E aí fiz isso, de uma forma meio amadora, aí fui no ano seguinte, fiz de novo. Falei, vou repetir a dose agora um pouco mais profissionalismo. E consegui a carta de novo na CESP, joguei uma migué que eu estava fazendo trabalho, não estava fazendo trabalho nenhum, aquilo era para montar um piloto. Olha só. E fui para a rádio, e fui para o Morumbi para fazer o jogo. Aí fiz a credencial e me imaginei, eu sempre ouvia muito a Rádio Jovem Pan, aí eu fui na concentração do Corinthians e falei... Aí eu avisei o Basílio era o técnico do Corinthians na época. Eu falei, Basílio, eu sou um estudante de jornalismo, estou fazendo um trabalho e vou te entrevistar como se você estivesse ao vivo. Entrevistei o Basílio na concentração antes do jogo.
E tudo para fazer a montagem da fita. Aí fui pro estádio. Quando eu chego no estádio, eu tô lá pegando as informações na escalação na porta do vestiário, tem um rapaz baixinho chamado Celso Luiz, que é um grande amigo meu, hoje é um grande amigo, e ele começou a pedir informações e eu comecei a passar informações para ele, né? Aí ele perguntou de que rádio eu era. Eu falei, de rádio nenhuma, eu sou um estudante de jornalismo, estou aqui. Pô, sério? Eu falei, e você? Ele falou, eu sou da Rádio Cultura de Rolândia. Eu falei, poxa, que legal. E ele me apresentou o Mauro, que você conhece. Eles tinham vindo, Mauro Segura. Eles tinham vindo fazer o jogo lá no estádio do Morumbi, e era a primeira vez que alguém de rádio me dava uma oportunidade de conversar. O Mauro, todo expansivo, me convidou para a gente ir jantar depois do jogo. Mas isso vamos por uns 36 anos atrás, 35 anos atrás. E eu ainda devia ter meus 20 e poucos anos. Eram outros tempos. Outros tempos. Eu estava com o carro ainda da minha ex-namorada, da Anice, nem tinha meu carro. O carro estava com problema de freio. E os caras me chamaram para ir num hotel, que eles iam jantar depois do jogo. Eu falei, alguém de rádio tá... Deixa o carro com eu falei, gente, beleza. Freio. Fui lá na casa do meu tio, falei, mãe, vou jantar com o pessoal da rádio. Mas pô, você nem conhece, não sei o que. Não, vamos lá. Cheguei, era o Hotel Della Volpe. Eles estavam numa permuta do Hotel Della Volpe, é uma rádio pequena lá do Paraná, mas eles tinham uma permuta lá e cheguei lá, aqueles caras, os manobristas de cartola. Eu falei, gente, aí o cara falou, vou estacionar seu carro. Eu falei, não, deixa que eu estaciono. Eu falei, vai estacionar esse carro sem freio aqui, cara? Né? Peguei a Brasília, encostei a Brasília lá. Aí cheguei, a gente já começou a conversar, o Mauro, essa é uma parte bem engraçada, eu vou contar, vai. Eu cheguei ali, né, tava no saguão, vamos lá pro quarto lá, vou tomar um banho e a gente sai pra jantar. Eu falei, pô, tomar banho? No quarto, falei, meu. Mas falei, bom, tudo pela carreira. Falei, vai dar ruim esse negócio, mas vamos lá, né? A gente não tá. Aí eu chego no quarto, ele abre a porta, o comentarista já tava lá, pelado, tinha acabado de tomar banho, se trocando. Eu falei, não são um, são dois. Eu falei, vai dar. Aí entrou, fechou a porta, eu já de olho na cadeira, juro. Eu de olho na cadeira, se esse cara vier, já. Verdade. Isso tá a gente tem um documentário dos anos, 30 anos de amizade. E eu falei, esses caras vieram, vou dar uma cadeirada nesses caras. Aí o Mauro, deixa eu ver seu gravador. Aí ele pegou o gravador e foi tomar banho ouvindo o que eu tinha gravado no campo. Ai, mãe. Eu falei, aí eu acalmei, fiquei sentado, aí ele saiu do banho, começou a se trocar, eu acalmei mais, e nós saímos para jantar, não aconteceu absolutamente nada. O gravador que ele quis ver foi o gravador. Era o gravador mesmo, né? Raquel, vê se eu não tô borrada aqui, porque eu falei, deixa um lencinho aqui do meu lado, que o garrafa eu dou risada. Aí fomos jantar, porque a minha ideia era, eu fiquei dentro do campo ouvindo o Osmar Santos narrando, tá? Ouvindo o Osmar Santos narrando. E quando o Osmar Santos chamava o repórter da Rádio Record, eu abaixava o volume do rádio e eu gravava no meu gravador. E aí eu montava a fita, pegava o Osmar, entrava eu na fita para levar nas rádios. Já era uma segunda tentativa de fazer o piloto. Bom, enfim, aí fomos jantar, Espaço Pirandello, na rua Augusta, nem existe mais restaurante. Aí eles falaram, nós temos um programa na Rádio Cultura de Rolândia, eles são de Cambé, Rolândia é uma cidadezinha perto de Cambé. E lá no norte do Paraná, apesar de ser futebol paranaense, eles curtem o norte do Paraná, curte futebol de São Paulo. Eles não gostam do Curitiba, do Atlético Paranaense, eles têm uma influência do estado de São Paulo. Então ele falou, então você vai ser nosso correspondente em São Paulo. Foi assim, você vai ser nosso correspondente em São Paulo, nós vamos te fazer uma credencial, a tal da credencial que eu enganei lá 2 vezes a SES para ter. Eu já estava ganhando uma credencial pela rádio, eles iam mandar fazer a credencial. Ele falou, e você vai entrar no nosso programa diário de segunda a sexta, às 11h30, todo dia. Fazia pelo orelhão, não tinha telefone em casa ainda. Com a ficha? Você tinha que pôr a ficha? Ligava a cobrar. A cobrar, tá. Falou, você faz os boletins e quando a gente vem fazer jogo, eles vinham fazer os clássicos aqui, aí você vai ser o nosso repórter. Então, para mim, falei, pô, valeu, bingo, deu certo, né? E não tinha ajuda financeira, nada. O que o Mauro fez no começo foi, eles me alugaram um telefone. O telefone era muito caro. Era como se fosse hoje uns 80, 100 mil reais comprar uma linha de telefone. Só a gente pessoas... dava até para comprar um carro, comprar dava carro, telefone. é isso. Eu vou comprar um apartamento. Eu tenho 2 linhas de telefone e mais uma grana. Né? Então a gente não tinha telefone. Bom, enfim, aí jantamos. Falei, bom, legal, vou começar. E continuando trabalhando com meu pai. Ele falou, você vai me ligar, isso foi num domingo. Ele falou, você vai me ligar na outra segunda-feira, nesse horário, telefone fixo, lá 11h30 para entrar no ar. E eu ligava durante a semana, liguei umas 2, 3 vezes no telefone da casa do Mauro. O Mauro também não tinha telefone, quem tinha telefone era a mãe dele, lá na Dona Shirley. Aí ligava na Dona Shirley e nunca conseguia falar com o Mauro. Aí a Dona Shirley, eu falei, comecei a achar estranho, falei, não consigo falar com esse cara, né? Aí a Dona Shirley falou, Mauro é assim, fique tranquilo. Se ele mandou você ligar lá na segunda-feira na rádio, ligue que vai dar certo. Domingo à noite preenchi lá, fiz as minhas anotações em casa, li para minha mãe e fui na segunda-feira de manhã cedo na casa da minha irmã, que ela tinha telefone alugado também. Mas eu ainda não tinha telefone dele.
Aí sentei lá no chão da sala, minha irmã sentada no sofá com você, uma mesinha de centro, eu no chão, os papéis em cima. Falei, vou ligar na rádio, vão atender e vou falar com o Mauro. Nunca tinha falado numa rádio, não sabia como é que era o processo, nunca tinha entrado numa rádio de fato. Né? Já tô até imaginando. Quando eu ligo na central, atende o Marcelo. Todos esses nomes que eu estou falando hoje são meus amigos, né? Marcelo, que era operador. Ô, Marcelo, é o Osmar aqui de São Paulo. Ah, Osmar, tá, só um minutinho. Pum, já prendeu, já estava no ar. Aí o Mauro, beleza, vamos a São Paulo, Osmar Silva, papapá, as informações, e eu, fomos embora. Saiu o primeiro boletim e começou essa rotina. Só que não tinha internet, você não podia se ouvir. Você né? nem sabia. E a gente começou a fazer amizade com eles, assim e tal. Aí o Mauro falou, bom, nós vamos para o Maracanã fazer Brasil e Alemanha Oriental. Tem até uma passagem com o Miller nesse jogo. E era o primeiro jogo que eles iam para fazer, então seria o primeiro jogo que eu iria fazer. Aí eu falei, a gente pode se encontrar na Portuguesa, é caminho, né, ali perto da Rua da Piscina, só que para mim a Rua da Piscina, sabe quando você sai da Marginal e entra no Canindé? Eu achei que aquela era a Rua da Piscina, a Rua da Piscina é uma rua lá no fundo. E eu dei esse endereço para o Mauro, e falei, minha mãe, vou para o Rio, para o Mauro fazer uma despedida da seleção antes da Copa do Mundo, de 90, eu acho, sei lá, sou péssimo para a data. E nós vamos lá para o Maracanã fazer Brasil e Alemanha Oriental. Minha mãe e meu pai falaram, bom, então tá bom, nós vamos lá, vocês vão se encontrar, nós vamos lá, quero conhecer o Mauro para saber com quem que você está se relacionando, tem essas coisas, né? Porque, gente, são outros tempos, né? Você não Beleza. tinha como dar um Google. É isso. Bom, vamos lá. E o Mauro, sempre eu pedindo a fita para ele, me manda a fita que eu gravava os boletins para eu poder me ouvir. Mauro não mandava nada da fita, Mauro todo atrapalhado. E tô lá, no Canindé, no horário marcado, esperando. E nada desse Mauro aparecer, O que aconteceu? O Mauro estava realmente na Rua da Piscina me esperando. E você na outra e eu na outra rua. E não tinha celular, gente. Não tinha celular, né? Tamo lá. Aí minha mãe e meu pai esse negócio desse Mauro aí, tá vendo? Isso aí já não é coisa muito certa, marca um horário com a gente. E aí os amigos que estavam com o Mauro no outro carro falaram para esse Osmar também não vai vir. Resumindo, resolvemos ir embora. A hora que vem embora, os dois carros se encontram de frente e a gente se encontra. A história é assim, louca. Olha só, gente. De arrepiar, sabe? De arrepiar, porque foi ao mesmo tempo que vocês decidiram ir embora e se encontraram. Aí, bom, vamos embora, partiu. Conheceu ali, vamos embora, vamos pro Rio. Mauro trouxe a fita, que era para ter me mandado a fita, ele me trouxe a fita. Bom, tô lá, eu fui daqui pro Rio ouvindo a fita no gravadorzinho para me ouvir no rádio. Eu nunca tinha me ouvido como é que era, né? E aí, a gente já tinha feito um jogo aqui no Morumbi. E quando terminou o jogo, o Mauro falou, vou te mandar a fita para você ouvir e tal. Eu fui ouvindo daqui no Rio. Aí quando acabou, ele falou, você ouviu? Eu falei, ouvi. Ele falou, o que você achou? Eu perguntei para ele, o que você achou? Ele falou, exatamente. Porque toda vez que o Mauro me chamava na transmissão, bola pela linha de fundo, blá, blá, blá. E aí, Osmar? Eu, exatamente. Era uma muleta que eu tinha. Exatamente. Aí eu falei, exatamente, muito exatamente. Ele deu risada, tal. Fomos conhecer o Rio, fomos no Maracanã, não conheci o Maracanã. Tinha ido uma vez pro Rio, mas eu era muito pequenininho. Aí o sábado a gente saiu, fomos pro Corcovado, fizemos bastante coisa lá, sabe? Fomos pro Maracanã fazer a transmissão desse Brasil e Alemanha Oriental. Chegando lá, jogo de seleção brasileira, o Osmar Santos, que faz parte da minha carreira também, o Osmar Santos tinha uma mania de passar sempre nas rádios do interior para passar os colegas, né? Para cumprimentar, o Osmar era uma celebridade, né? E aí a gente está lá na transmissão, daqui a pouco o Osmar Santos vai na cabine da Rádio Cultura lá com o Mauro, né? Aí conversa com o Mauro e tal. Quando acaba, o Mauro fala assim, olha, Osmar, hein? Osmar Santos, Osmar Silva, hein? Quem sabe um dia. E no fim eu vim trabalhar com o Osmar, você sabe. Daqui a pouco eu vou chegar nessa parte, vim trabalhar com o Osmar. O último jogo que o Osmar Santos fez antes do acidente, eu era o repórter dele. Ainda antes disso, tô eu lá na transmissão, Maracanã, um cenário fantástico, Miller, Careca. Eu tava na Disneylândia ali, né? Eu tô ali e tal para fazer o jogo, o comentarista que abre a transmissão tava indo tudo bonitinho. O Mauro, ele assume uns 15 minutos antes da bola rolar. Quando o Mauro entra, boa tarde e tal, vamos no primeiro destaque da seleção brasileira, alô, Osmar Silva. Eu, exatamente, Mauro. Puta, naquele momento minha vontade foi tirar o fone e falar, eu não sirvo para esse negócio. Mas saiu, fomos embora, fizemos o jogo. E aí veio só a história do Osmar Silva e Osmar Garrafa. Isso, porque quando você decidiu mudar? Então... Porque lá, quando a gente, voltando lá para o jantar que a gente fez na Augusta, daquele primeiro encontro, qual é o seu nome? Meu nome é Osmar Alves da Silva, que é um dos sobrenomes mais comuns que tem, que é parte da minha mãe. Aqui no Brasil é um sobrenome muito comum, Alves da Silva, né? E o Garrafa é do meu pai. E aí, que nome que vai usar? Ficou Osmar Silva ali. Ficou Osmar Silva. Ok. E eu fui trabalhar com o Mauro como Osmar Silva.
Eu fiquei lá trabalhando no Paraná 1 ano com eles. 1 ano vindo fazendo aquele ritmo, fazendo jogos, fazendo os boletins. Eu levava muito a sério, tinha minha credencial. O Mauro já alugou um telefone para mim. Foi a primeira vez que eu ganhei um dinheiro profissional com o jornalismo. Então eu já tinha o telefone para fazer da minha casa. Mas eu trabalhava de venda, parava às 11h30 no orelhão, entrava, fazia o boletim. Ia todo domingo no Pacaembu, todo sábado. Eles narravam jogos de várzea, de fazendas lá. E no intervalo dos jogos eu entrava e falava como é que estava o jogo aqui no Pacaembu. Passava os boletins. Eu era muito profissional comigo mesmo. Eu levava muito a sério, né? Até hoje você se cobra muito também, exatamente. E a coisa rolando. O Palmeiras foi jogar um amistoso em Londrina, no Paraná. E aí o Mauro falou, você é o nosso setorista, vem pra cá, né? Fica aqui, faz o jogo, vai lá em casa e tal. Eu falei, beleza, né? Faz sentido, eu cobro o time de São Paulo vai jogar contra o Londrina, vamos pra lá. Fui lá fazer o jogo. Nesse momento, o Luciano Fatioli tinha saído da Jovem Pan, da Rádio Tupi. Da Rádio Tupi, tinha ido pra Jovem Pan. Tinha uma vaga lá na Rádio Tupi. A Rádio Tupi foi acompanhar o Palmeiras lá em Londrina, como a Rádio Globo foi. Todas as rádios acompanhavam os times. E aí, o comentarista da rádio, o locutor da Rádio Tupi, ele era de Cornélio Procópio, na cidade do Paraná, e conhecia o meu comentarista. Aí se encontraram lá na cabine, aquele papo e tal, e começaram a conversar com o Mauro. E o Mauro, como é que vocês estão em São Paulo? Não, tá tudo bem, mas a gente perdeu um repórter lá, o Fatioli, que saiu, foi pra Jovem Pan. Aí o Mauro já falou, sério, vocês estão sem repórter de São Paulo? Eu tenho um repórter de São Paulo trabalhando aqui pra mim. Repórter de São Paulo quem? Osmar Silva. Eles, não sei quem é Osmar Silva, ninguém sabia quem era. Eu já tinha levado a fita lá na Rádio Tupi. Também, né? Aquela história das fitas eu levava lá. Já levava lá. Ok. Bom, acabou o jogo, fomos jantar, fomos no casarão, aí as equipes se juntaram lá, ficou todo mundo conhecendo, o repórter, papapá. Ok, passou. Isso foi uma quarta-feira. No sábado tinha um início do Campeonato Paulista, chamava-se Torneio Início. Torneio Início, rapidamente, imagina que vai começar o Paulistão, eles juntam todos os times do campeonato no sábado, eles ficam jogando o dia inteiro, todos os times, partidas de 15 minutos. Era uma abertura do campeonato, para ver quem era o campeão do Torneio Início. E ia ter esse evento no sábado. Eu tô sábado de manhã, morava com os meus pais, toco o telefone em casa. Minha mãe, Mauro, nossa, Mauro, 9h30, me ligando. Falou, Osmar, Mauro me chama de Osmar, né? Osmar, liga agora pro Hélio Claudino, que era o cara da Tupi, que ele ligou aqui, que você vai estrear hoje na rádio. Falei, como assim? Liga lá para ele. Nossa, aí eu liguei pro Hélio, ele falou, você tem a credencial aí? Tenho. Então vai lá no Pacaembu hoje, você vai fazer um teste com a gente lá no Pacaembu, lá pela Rádio Tupi, a gente quer te avaliar e tal. Nossa, me deu uma tremedeira assim, porque... porque assim, minha família ia poder me ouvir, já era uma rádio de São Paulo, né? É imensa a Tupi, né? E tanta oportunidade que eu pedi, e de repente aparece ali, sabe? Foi um dia muito especial. E eu fiquei muito, né? Retornei pro Mauro. Quando eu retorno pro Mauro, o Mauro fala, eu conto pra ele, ele falou, não, só me promete uma coisa. Eu falei, o quê? Você promete que você vai lá e vai fazer 50% do que você já fez comigo? Quando ele falou isso, eu me fortaleci, né? Ele falou, se você fizer 50%... Ele já sabia do seu talento todo. Ok. Aí, assim, acabou a atenção, já retomei meu foco, e 11h30 eu pego o telefone e vou ligar pra rádio lá de Cambé para fazer o programa, porque eu ia pro Pacaembu à tarde. 11h30, cumprindo minha obrigação, ligando para a rádio. Quando eu ligo para a rádio, para fazer o noticiário de São Paulo, o programa mudou, eles mudaram todo o programa, o Mauro mudou todo o programa e fez um programa de despedida para mim. Garrafa, não acredito. Entrando todos os meus amigos, pegou lance de jogos que a gente tinha feito. Ele falou, gente, o Osmar tá se despedindo da gente, ele vai trabalhar em São Paulo. Eu falei, o Mauro tá louco, velho. Eu que ouvi, eu falei, esse cara tá maluco, como assim? Eu vou fazer um teste. E aí ele falou, é um teste, mas a gente sabe que não tem por onde o Osmar vai trabalhar na rádio. Foi assim, sabe? E você ficou quanto tempo com o Mauro? Eu fiquei 1 ano com o Mauro. Em 1 ano, olha como você... A coisa aconteceu bastante coisa, né? Aí eles fizeram um programa, não teve o programa foi em função de mim, porque, né, aí todo mundo se despedindo e tal. Eu falei, esses caras são tudo malucos. Fui lá, fiz o jogo a tarde inteira, na segunda-feira eu fui na Rádio Tupi, eu estava contratado realmente como repórter da Rádio Tupi. Aí fiquei 1 ano na Rádio Tupi, coisa maravilhosa. Ainda como Osmar Silva, aí já estava trabalhando numa rádio de São Paulo, ainda trabalhava com meu pai com vendas, já recebia uma graninha que dava para pagar a faculdade, né? E continuava trabalhando com vendas. E aí você, trabalhando na Rádio Tupi, que tinham profissionais como Barbosa Filho, Barbosa trabalhou na Gazeta, inclusive.
As emissoras aqui de São Paulo ouviam a Rádio Tupi. Aí, nesse um ano, eu fui sondado com 6 meses pela Rádio Globo. E aí, quando completa um ano de Rádio Globo, o Ângelo Ananias sai da Rádio Globo por um aspecto político. Eu estava fazendo um treino no CT da Barra Funda, tocou o telefone, era o Zé Calil, falou, ó, garrafa, não era garrafa ainda, né? Osmar, tá, ó, você acabar o programa, você pode passar aqui na Rádio Globo, o Tim Teixeira quer conversar com você. E eu já tinha sido sondado por eles. Aí eu fui lá, 10 minutos a gente acertou tudo. Ele falou, ó, você vai vir para trabalhar com a gente, o Ângelo está saindo, mas independente que se acabar a eleição e ele voltar, a gente quer você aqui. Você vai começar fazendo outros esportes, vai começar cobrindo portuguesa, porque hoje o pessoal já chega, já vai cobrir Corinthians, não era assim não. Não era assim, tinha que pegar muito, né? E fui trabalhar na Rádio Globo com a equipe do Osmar Santos, era uma coisa louca. Quantos anos você ficou lá? Eu fiquei 12 anos. Você fez Copa do Mundo, né? Fiz Copa do Mundo pela Globo. Aí quando eu entro na Globo, eu ainda estava na faculdade, nesse processo todo eu estava finalizando a faculdade. Eu fui para a Rádio Globo, estava finalizando, 3º, 4º ano de faculdade. O Márcio Bernardes era meu professor na faculdade. E eu tinha falado já para o Márcio, pô, trabalho em rádio e tal. O meu primeiro programa, na minha estreia da Rádio Globo, quem está apresentando o Globo Esportivo? O Márcio Bernardes. Uau. E ele não sabia. Eu entro no estúdio e o Márcio me reconhece como aluno. Eu falei, ô, tal, primeiro dia. Foi uma rodada cheia. Tinha ficado na rádio eu e o Márcio Bernardes. O cara chegou às 6 horas para apresentar o programa, foi pro estúdio. E eu era o único repórter que estava lá, os outros estavam nos estádios. Aí eu fui, mas não, você veio aqui assistir? Não, eu sou o novo repórter da Rádio Globo. E aí fiquei lá. Primeiro jogo que eu vou fazer com o Osmar Santos, primeira transmissão minha, o Osmar Santos está lá, assim, profissionais de altíssimo nível, né? Eu estava encantado com tudo aquilo. Aí o Osmar, o destaque do São Paulo, alô, Silva Júnior. Eu quieto, né? Aí o operador, vai. Eu falei, não, é Silva Júnior. Ele falou, é você. Eu falei, como não? É o Osmar. Ele falou, não, vai. Aí eu falei e tal. Por que Silva Júnior? Porque quando eu comecei com o Mauro, na transmissão, o Osmar, quem era o Osmar? Era eu. Era você. Osmar. Quem abriu o microfone para falar? Eu. Era Quando eu venho para a Rádio Tupi, Osmar, as informações de São Paulo, Osmar, diga aí. Quem vai falar? Eu. Na Rádio Globo, quando fala Osmar, quem é Osmar? É o outro, era o outro. É o Santos, né? Aí o Osmar Santos, ele viu lá, né? Osmar Silva, Silva Júnior. Aí na segunda-feira eu fui na rádio, marquei com o Osmar e com o Oscar, que é o irmão dele, que era o chefe também da equipe. Falei, eu queria passar para Garrafa. Usar o meu sobrenome, Silva Júnior, não tem nada a ver comigo, não me identifico. O Osmar falou, pô, Garrafa. O Osmar adorou, né? Pô, garotinho, que loucura, vai ser muito bom, vai ser Garrafa. O Márcio Bernardes, pô, mas será que não pode dar algum problema? Eu falei, não dá problema, conotação nenhuma, porque é meu sobrenome. Garrafa, com 2 Fs. É meu sobrenome, as pessoas me conhecem como Garrafa. E tem, bom, beleza. Aí ligo pro Mauro para pedir autorização pro Mauro, porque eu ia trocar o nome que ele tinha me dado, né? Ah, e aí? Mauro, pelo amor de Deus, vai seguir o seu caminho, Garrafa, e tá abençoado. E aí foi, aí fiquei 12 anos na Rádio Globo. 12 anos na Rádio Globo, a troca de nome foi muito importante para mim, porque marcou. Eu fui um dos primeiros trabalhos que eu fiz na Globo CBN foi fazer a chegada da seleção Jogos Olímpicos de Barcelona, quando o vôlei ganhou medalha de ouro. E fui lá, aí o repórter Osmar Garrafa, na CBN, uma rádio que tem até hoje, mas ela era uma rádio muito mais tradicional, tal, um nome assim, Garrafa, né? Quando eu chego na redação, a produtora falou, me apresentei, você que é o Garrafa? Falou, mas você não tem noção, o telefone não parou de tocar, porque queriam saber por que o repórter chamava Garrafa. E na Rádio Globo também tinha as brincadeiras, Garrafa porque bebe e tal, não sei o quê. Eu falei, gente, é tudo questão de costume. Falei, eu bebo também, mas não é só por isso, não é meu sobrenome. Porque Silva passa batido, mas se falava Garrafa, todo mundo mas porque, né? Hoje está no automático, né? E aí ficou Garrafa, fiquei 12 anos na Globo. Aí foi quando a Avalone e o Chico me chamaram para cobrir 2, 3 férias na Gazeta. 2, 3 férias na Gazeta, e por isso que eu falei, sempre fui um cara de rádio. Você não tinha feito TV ainda? Nunca. O telefone estava na casa do meu pai, era o Chico Lang. Ele era chefe de reportagem lá. Tinha falado com a Avalone, vamos chamar o Garrafa. O Avalone gostava muito do meu estilo, porque a Gazeta era uma coisa muito de reportagem, meio cara de rádio mesmo, né? O Avalone gostava muito. Aí eu falei, eu nunca fiz, mas vamos lá. Cobri uma férias, cobri 2, na terceira o Márcio Leuze tinha saído, o Avalone me contratou. Só que eu ia para a Copa, foi exatamente em 97 para 98, que a Gazeta me chamou. Eu falei, mas eu vou para a Copa, imagina, Copa da França. Eu falei, como é que você vai me contratar e daqui 2 meses eu vou ficar 40 dias fora? O Avalone foi muito querido comigo, falou, não, a Copa do Mundo é um prêmio para um jornalista.
você jamais vai ser punido por você ir à Copa do Mundo. Você vai à Copa do Mundo, a gente vai montar algum esquema, você vai fazer o seu trabalho lá pela Rádio Globo. E a minha prioridade, no tempo que eu trabalhei Gazeta e Globo, a prioridade da escala sempre foi a Rádio Globo. Uhum. Porque eu já trabalhava lá. Sim. E aí depois, quando eu completei 12 anos, a Globo passou por uma reformulação, fui mandado embora, não só eu, um monte de gente. E eu fiquei, já são 28, vou fazer 28 anos de Gazeta. De Gazeta. E agora você está comandando Mesa Redonda já há 2 anos. Culpa sua. Não, imagina, mérito seu. Comandando Mesa Redonda, o Garrafa deu uma nova cara, um novo dinamismo, uma nova vida ao programa, aumentou bastante o Ibope e ele trouxe essa voz de trovão e esse pique, esse ânimo para o programa. Como foi para você receber esse presente, essa responsabilidade que é o Mesa Redonda? É presente mesmo, né? Claro, fruto de muita dedicação. Não tinha nos meus planos ser o apresentador do Mesa Redonda, lógico, não imaginava isso. A gente teve um projeto que inclusive recebeu o apoio da direção, da sua direção lá na Gazeta, que foi o Show de Bola, que ali me aprofundei muito mais na apresentação ao lado do Silvestre. A gente fez um trabalho muito legal em rede social antes da pandemia, que depois com a pandemia a coisa acabou parando um pouco, mas a gente fez algo revolucionário que está todo mundo fazendo hoje aí nas transmissões de rádio. Show de Bola foi o precursor. Foi. E aí o meu objetivo mesmo era sempre ter uma cadeira. Eu tinha uma cadeira fixa já no Gazeta Esportiva, era comentarista também do Mesa, mas não um fixo. Meu objetivo seguinte dentro da Gazeta estar com uma cadeira no Mesa Redonda. E aí eu fui surpreendido por uma ligação sua, você me dizendo que, num consenso seu com a diretoria, que eu seria o novo apresentador do Mesa. E ele ficou assustado. Eu falei, gente, o que é isso? É assim mesmo? Eu falei, mas vamos embora, vamos lá. Fiquei muito feliz, minha família toda muito feliz, né? Receber essa honra, porque é uma honra, né? Ser apresentador do Mesa Redonda é uma honra. Porque você entra para a história também, né? É um dos programas mais longevos da televisão brasileira, ao lado do Jornal Nacional, que ficaram mais de 50 anos de forma ininterrupta e sem trocar de canal. Pois é. Entendeu? Então, receber esse desafio por onde passaram grandes profissionais, e eu estou ali como o apresentador, mas não o dono do Mesa Redonda, porque você bem sabe disso, o Mesa Redonda é feito por uma equipe fantástica, uma equipe maravilhosa, de bons profissionais, dedicados profissionais, jovens e experientes, e eu acho que esse é o grande segredo. Para esses 2 anos e meio de Mesa, a gente está num caminho legal. É verdade, é um trabalho muito bonito de equipe, mas o xerifão é ele ali, ó. E aí, Garrafa, como que você vê, né, hoje, essas novas mídias entrando, a tecnologia, ao mesmo tempo as redes sociais, o jornalismo esportivo, como que você enxerga todas essas mudanças? Você que já passou por tantas coisas, né? Eu também, mas assim, como que você vê o futuro do jornalismo esportivo? É desafiador a tarefa que nós temos agora, né? Tudo muito rápido hoje. Hoje é tudo muito rápido. Na verdade, é tudo girando em torno dos acontecimentos imediatos. É tecnologia, essa nova geração que chega, internet, rede social. É muita coisa nova. É muita coisa nova. E a gente gosta de desafio. Entendo, a gente não pode ficar se lamentando. No passado era assim. Teve muita coisa boa lá que a gente tem que trazer para esse momento e tem muita coisa ótima que está chegando que a gente tem que agregar e misturar. É isso aí. É a experiência com a juventude, enfim, com essa nova realidade, esses novos desafios. Não é fácil, porque você tinha em TV futebol, você assistia na TV aberta quando tinha. Então tinha um programa. Hoje você tem o dia inteiro, de segunda a segunda, o dia inteiro, opções para você ver esporte. Na internet, no YouTube, TV a cabo, TV aberta. E tá todo mundo trabalhando, e tá tudo bem. Vamos embora, vamos jogar esse jogo. O jogo está sendo distribuído dessa forma? Vamos embora, vamos jogar. Vamos nos adaptar a esse jogo, colocar um pouquinho do tempero que a gente tem, da experiência, pegar um pouquinho daqui. Vamos embora. E por que a pessoa que está em casa tem que ver o Mesa Redonda? Sim. Sendo que tem tantas opções de programa esportivo, por que você acha que o Mesa Redonda, o que atrai? Porque o Mesa está crescendo em audiência, continua sólido, com credibilidade. Alguns fatores. Primeiro, a tradição, né? A tradição, e assim, quando eu recebi esse desafio, você estava na reunião, eu falei, a gente tem que preservar o nosso público. Esse a gente não pode descartar, e a gente vai tentar trazer o novo público. Então, a gente mantém
muito do que era o Mesa, da história, da essência do Mesa. Eu falo, Mesa Redonda é o Chico Lang, você sabe muito bem disso. Né? O Chico é uma figura importantíssima para a gente dentro do Mesa, porque ele é o Mesa Redonda, e vem uma nova linguagem. Aí chega um Paulo Sérgio com a característica dele, que eu já faço uma dupla com ele, a gente já faz um estilo um pouco mais leve. Aí tem a característica do Miller, que é o cara gigantesco, que é com a opinião forte que tem. Então a gente tem várias características, os convidados são sempre muito pensados. A gente procura colocar um pouco de tudo. E nem sempre a gente agrada a todo mundo, é assim mesmo. Mas é um programa que tem informação, para te responder mais objetivamente, um programa que tem informação, que tem descontração e que tem conteúdo. Muito, né? Então, acho que é uma boa pedida, entre tantos ótimos programas e concorrentes que nós temos, e a concorrência ela é muito saudável e importante. Como é que você lida assim? Você lida bem acompanha a rede social, lida bem com crítica, com hater? O Garrafa não tem hater, mas assim, você acompanha, lida, tem paciência para ver isso? A gente tem que acompanhar, a gente tem que estar antenado. Você não pode esquecer esse mundo, porque senão você vai passar no entorno apenas, você fica alienado. Você tem que saber o que está acontecendo e tem que saber conviver com isso. Se a gente for ver na hora do programa lá no canal do YouTube, tem sim gente que te criticando, não tem? Hoje, ainda mais. E é o seguinte... a pessoa, ela vai te... você está falando mal do time dela, você já virou um inimigo. Hoje está assim. As pessoas, até porque existem jornalistas falando de esportes e torcedores falando de esporte. Então, às vezes o público não consegue distinguir exatamente. Né? Então ele acha que você tem que falar bem do Corinthians. Não. Eu como jornalista, nós como jornalistas, nós emitimos a nossa opinião. Você pode discordar dela, mas se eu achar que eu tenho que falar mal do Corinthians, eu vou falar. Se eu achar que tenho que falar bem, eu vou falar. Palmeiras, São Paulo, é assim. E o torcedor não admite isso. Entendeu? Então, aí você faz... Eu fiz um elogio para a Leila recentemente. Esse vídeo está viralizado lá no nosso canal. Da postura dela, acho que foi do racismo a postura dela, que ela comprou uma briga e tal. Foi. Nossa senhora, o mundo acha que eu sou palmeirense, os palmeirenses me amam. Mas na segunda-feira, se o Palmeiras perder e quando você faz uma crítica, a própria Leila, as pessoas parecem que esqueceram já, entendeu? Porque não tem, pra gente não tem o clube de coração, tem um respeito com o nosso público. Nós fazemos entretenimento. Quem está nos assistindo, você que está nos assistindo, nós somos o seu entretenimento, mas o seu entretenimento é o nosso trabalho. E da mesma forma que você faz o trabalho muito seriamente, a gente procura fazer da melhor maneira possível. Então, para mim, se o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, o Santos ganhar, não vai fazer diferença. Eu quero levar o melhor. E aí o ouvinte vai ter opção, o telespectador vai ter opção de assistir comigo, assistir com outro. Eu lido bem com isso. Tem alguma entrevista, assim, ou uma reportagem que foi mais marcante para você, assim, que você não esquece na sua carreira? Tem algumas, mas vou citar uma que eu sempre falo, que é o São Paulo na final de Copa Libertadores, ainda pela Rádio Globo de São Paulo. O São Paulo na final de Copa Libertadores, eu pela Rádio Globo... Início ainda de época de aparelho celular, estava começando o celular. E eu sempre fui da tese que você sempre tem que fazer algo diferente. Não cai na mesmice. Não vai cobra isso. O automático, ele me incomoda muito. Tem que estar sempre buscando algo, porque está vindo, ainda mais agora. Ainda mais agora. Cada dia tem uma novidade. Você também tem que trazer suas novidades. E eu sempre tive isso comigo. Bom, uma final de Libertadores, falei, o que eu vou fazer de diferente? Falei, bom, com esse aparelho de telefone celular, a gente sempre, as emissoras de rádio levavam os times com as viaturas atrás dos ônibus para os estádios. Hoje não acontece mais isso. Nós entrávamos no centro de treinamento. Sim, tudo. E aí o São Paulo tinha esse jogo, era uma quinta-feira ou quarta-feira à noite, e eu sabia que a Rádio Globo era a única rádio que tinha um programa às 6 da tarde que ia para a concentração um pouco antes do jogo. E o time estava concentrado lá e a gente podia entrar lá. Os outros repórteres, que abriam a transmissão um pouco mais tarde, já iam para o Morumbi e esperar as delegações chegarem no Morumbi. Falei, bom, só vou estar eu aqui. Eu cheguei para o Tele Santana, badalado, o Tele, aquele time maravilhoso do São Paulo, com Miller, Raí, enfim. E falei, seu Tele, poderia ir, a hora que o ônibus sair daqui, eu vou dentro do ônibus com os jogadores do São Paulo, eu estou com o aparelho celular, a gente vai entrevistando vocês, tá? Olha, que é inimaginável hoje. Imagina, né? E o Tele, um cara assim, sisudo, tinha uma ótima relação, né? Com o Tele. Sério? Mas tinha uma ótima relação com o Tele, graças ao Carlos Caboclo, grande amigo. E o Tele falou assim, não, isso não vai dar certo. Vai dar certo, porque você vai querer vai a Globo, vai querer a Bandeirantes, vai encher de repórter dentro do ônibus. Não. Eu falei, não, seu Tele, vamos fazer um combinado.
Se tiver mais de uma emissora aqui, abortamos o plano. Mas se só tiver a Rádio Globo, só tiver eu, o senhor permite? Ele falou, bom, se for só você, só um, para não tumultuar, não, porque eu era o melhor, mas se for só você e tal, a ideia é sua. Por mim tá tudo bem, mas você tem que falar com os jogadores, com os líderes lá. Lá vou eu lá conversar com o Miller, com o Raí, com os caras. Você tem uma boa relação, coisa que não existe mais hoje. E aí falei com os caras, beleza. E eu sabia que só ia estar eu lá às 6 horas da tarde. Bingo, cheguei lá eu às 6 da tarde, vou para dentro do ônibus do São Paulo. Imagina, uma final de Copa Libertadores, o time está saindo para o estádio. Você vai dentro do ônibus? Eu tô dentro do ônibus com os jogadores, ao vivo. Aí, beleza. Aí abre o Globo Esportivo e tal. Destaque da Rádio Globo, alô, Garrafa. A Rádio Globo vai levando o São Paulo pro Morumbi, pro palco da decisão. Estamos dentro do ônibus do São Paulo. Cafu, aí começa a entrevistar os jogadores e tal. Põe o tele. Me arrepia. Arrepia. Aí combinamos com a esposa do seu Tele para entrar ao vivo, colocamos a esposa do Tele para conversar com o Tele. O ônibus para na Giovanni Gronchi, São Paulo, Libertadores, aquele São Paulo maravilhoso, o ônibus ficou parado na Giovanni Gronchi, não conseguia chegar. E os outros repórteres, a concorrência, estava no Morumbi aguardando o São Paulo. E ouvindo você. Não, aí vai escutando. Aí a Rádio Globo destacou um outro repórter para ficar no meu lugar lá, esperando o São Paulo no Morumbi. Aí os colegas me contaram depois, né? O pessoal, mas cadê o Garrafa? O Garrafa tá doente, não veio o final do campeonato? O Garrafa? Aí o outro repórter falou, não, o Garrafa tá dentro do ônibus do São Paulo. Como ele tá dentro do ônibus do São Paulo, com todos os jogadores trazendo. Nossa. E foi assim, um momento marcante. Foi uma delícia, né? Foi uma delícia. Aí, Oscar, o Cafu vai ser o repórter da Rádio Globo. E a gente ia dando trajeto a trajeto. O ônibus está agora subindo a Giovanni Gronchi, tá descendo a rua tal. Como é que... Aí o Oscar, como é que tá aí, Cafu? Tá lindo ver a torcida aqui. Nossa, outros tempos. Então foi outros tempos, muito maravilhoso. Essa que momento. Que momento inesquecível. E hoje tem o Miller de colega de bancada, né? Tava com você nesse ônibus, né? E hoje tá lá com a gente. Para quem quer seguir no jornalismo esportivo, ou no jornalismo, você dá alguma dica? A dica preciosa é nem só para o jornalismo. Faça o que você ame. Você vai fazer com certeza bem feito. Ouça quem está no seu entorno. Ouça quem está no seu entorno que tem experiência. Contribua com a sua experiência e faça o que você ama. E no jornalismo não é diferente. A gente não tem domingo, não tem sábado. É uma loucura, não tem horário. É tudo muito louco, mas é muito apaixonante. Então, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu amo o que eu faço. Eu amo a minha profissão. Então, eu sou um cara extremamente realizado, extremamente feliz. E você pode ser feliz trabalhando em qualquer outra profissão. Eu acho que a dica é faça aquilo que você ame. Você vai ser... E vai atrás que dá certo. Que legado você quer deixar para essas gerações aí? Eu acho que um dos legados é essa paixão, essa vontade, essa fibra que você tem, né? É isso. Aliás, toda vez que eu tenho oportunidade, quando eu tenho esses jovens assim que estão, a gente vive isso muito dentro da... E o Garrafa dá aula na faculdade Casper Libero também para pós-graduação, já deu aula em outras universidades Sim. também. Então, quando a gente tem a possibilidade de estar ao lado desses jovens, né, a gente... Fique à vontade, extraia de mim o que você quiser. Eu sou capaz de passar uma madrugada conversando com alguém sobre jornalismo. Se a pessoa está dedicada, está interessada, vai ter o meu máximo. Então, o legado é que a gente tem que dividir. Eu acho que esse é o legado. E graças a Deus eu tenho alguns profissionais, ótimos profissionais que hoje trabalham no meio, que começaram com a gente lá no projeto que a gente criou na Rádio Trianon também, como se fosse um projeto meio de jovem aprendiz. Eu estava ali no aspecto comercial e abri espaço para quem quisesse vir. E a gente formou o Rafael Prats hoje na ESPN, Ivan Drago na Transamérica, só para citar esses dois. E tem o meu sobrinho Felipe Garrafa, que esse foi o que eu menos falei. Assim, é que ele me viu muito, né? E acabou me tendo como inspiração, mas não houve nenhuma forçação de barra. E muito do que ele conquistou, a maioria das coisas que ele conquistou, foi unicamente o esforço dele. Ele que foi bater na porta de rádio por aí e hoje está brilhando lá na Bandeirantes. Então, acho que o legado é deixar a possibilidade aberta para esse contato com os jovens, com os estudantes, aqueles que querem fazer o jornalismo, podem usufruir do Garrafa à vontade. Histórias não vão faltar. E agora seus planos para o futuro, próximos projetos, como é que tá a sua cabeça? A minha cabeça está focada totalmente no Mesa Redonda, no Departamento de Esportes da TV Gazeta. Eu já tenho 57, vou para 58 anos. Né? Parece, muito novinho, tem uma pele boa, Garrafa, né? Michele é amiga. E estou muito focado, muito feliz, muito motivado.
né? A gente terminou recentemente o nosso troféu Mesa Redonda, já estamos pensando no próximo. Já, uma loucura. Entendeu? Então, meu foco é a TV Gazeta, é o Mesa Redonda, é o lugar que eu me sinto em casa, é o lugar que eu me divirto, é o lugar que eu trabalho, é o lugar que eu assisto. Então, o foco ali é a cada domingo a gente fazer um programa diferente. A cada dia no Gazeta Esportiva a gente está preocupado com o nosso público. É um grande barato. Então, é um grande barato. Com toda essa história aí, que tem muita coisa que já passou, ela vai se convergendo e fechando aqui com o TV Gazeta. Eu não consigo me ver, claro, a gente está aí, eu tô na Rádio Capital também, mas a Gazeta faz parte da minha vida, né? O Mesa Redonda faz parte da minha vida e é nele que meu coração está dedicado. Ô Garrafa, pra gente terminar aqui o podcast Vida em Movimento, e você que é uma pessoa que está sempre em movimento... Falei pra caramba. Como é que você gerencia, como é que você equilibra essa sua intensa rotina de jornalismo esportivo, porque o Garrafa trabalha todos os domingos, ele tá ao vivo na TV, não dá para viajar, não tem um feriado, nada, com a sua vida pessoal, como é que você equilibra tudo isso? Primeiro que eu conto com a sua colaboração. Mas isso eu já estou falando, já há mais de 35 anos, sempre foi rotina. Eu não tenho filhos, né? Então os meus filhos são os meus 2 sobrinhos, o Felipe e a Ana Carolina, que são sobrinhos como se fossem filhos, mas eu vi muito pouco daquelas festinhas de domingo, escola, porque não dá, mesmo família, domingo de Páscoa, então eu já estou acostumado. Então, a gente se adapta. A sexta-feira é um pouquinho mais light para mim. Se tem alguma coisa para fazer, gente, vamos fazer sexta-feira à noite? Vamos fazer na sexta-noite, porque aí sábado dá para dar uma descansada para domingo trabalhar. Não que a gente não faça nada sábado à noite quando acontece, mas você vai se adaptando. O importante é chegar no domingo focado. E às vezes... Se tem domingo, e tem às vezes, domingo que você chega cansado, esse domingo foi um deles, é o domingo que melhor eu faço o programa, porque é o que eu mais me cobro, é o que eu mais... Não deixo escapar um segundo da concentração, porque senão eu vou brigar comigo. Como eu não quero brigar comigo, porque esse sábado, o que aconteceu sábado, no último sábado? Minha irmã e meu cunhado foram lá em casa, a gente ficou lá fazendo um churrasquinho em casa, só nós 4 mesmo. Aí minha irmã ia embora umas 10h30. Minha irmã foi embora umas 3h30 com meu cunhado. Ai, que animada, quase 4 horas. Família animada. E eu completei a noite sozinho. Depois a Cláudia foi dormir também. Eu fiquei até umas 6 da manhã sozinho. Porque o Garrafa é da noite, gente. Ixi, ele é do sereno. Fui bom nisso aí. Aí eu fui dormir, era 6 horas da manhã. Aí acordei 11 horas, porque tinha 2 horas de ir pra rádio. Nossa. Eu fui fazer texto e tal. Mas, nossa, eu tava... Mas não deu pra perceber. Eu tava pilhado. Você tava pilhado, tava bem louco. É responsabilidade, né? Então, sangue nos olhos. Mas, de preferência, vamos fazer as coisas na sexta, porque aí, sabadão, se dá uma tranquilizada. Por favor, irmã do Garrafa, né? Família linda. Olha, querido, muito obrigada por você ter vindo aqui. Vocês. São Cristóvão Saúde fica muito feliz de te receber, nosso parceiro também na TV Gazeta, Vida em Movimento. Obrigada por você estar aqui. Muito sucesso pra você, muitas felicidades. Que você continue brilhando, sendo essa pessoa incrível. Ele é desse jeito na vida, ele é desse jeito trabalhando, extremamente profissional, extremamente responsável. Parabéns e que você conquiste tudo e muito mais. Obrigado você, Mi, uma querida amiga, colega, né? Obrigado à família São Cristóvão, né? Nosso parceiro também lá na TV Gazeta. Parabéns pela iniciativa, né? Estar movimentando pessoas, né? Movimentando pessoas. Estou vendo aqui toda a equipe aqui nos bastidores. Não é fácil. Então a gente fica muito feliz. E foi rápido demais. Nem doeu. Passou rápido, nem doeu. Foi fácil. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Beijo. Tchau. Tchau.